Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Muniz e eu vou apresentar mais uma videoaula para vocês sobre temas relacionados a Business Intelligence. No vídeo passado, nós vimos referente à arquitetura e os detalhes referente à modelagem dimensional. Na videoaula de hoje, eu vou apresentar para vocês um case study prático relacionado à modelagem dimensional. Vou propor uma solução para um case, para vocês verem como é que foi feito. E em seguida eu vou passar para o tema relacionado a ETL, que é o processo de extração, transformação e carga de dados em um Data Warehouse ou um Data Mart. Tudo bem? Vamos lá? Bom, vamos seguir então ao nosso estudo de caso de uma modelagem dimensional. No caso da modelagem dimensional proposta, vai ser apresentado uma lista de requisitos para desenvolvimento de um Data Mart de uma renomada marca de sorvetes chamada Gelato Dileto. Serão apresentadas as solicitações de análises pela gerência dessa empresa e, a partir daí, vai ser proposta uma possível modelagem dimensional que atenda a esses pedidos. Então, vamos lá. No caso, no próximo slide, eu vou apresentar para vocês o que a Gelato Dileto solicita para o projeto de um Data Mart de vendas para o seu negócio. Bom, alguns detalhes sobre a Gelato Dileto. No caso, ela é uma empresa nacional de sorvetes premium. Eu deixei aí o website para que vocês possam acessar, navegar e ver aí sobre algumas informações da empresa. Navegando sobre o site, eu identifiquei que eles classificam os seus produtos em 3 categorias, como picolé, cup de 500 ml e potes de 7 litros. E ela comercializa os seus produtos em diversos sabores, que estão listados aí: pistache, limão siciliano, morango, doce de leite, chocolate italiano e outros sabores, né, que podem ser utilizados em cada uma dessas 3 categorias. Tá? Algumas específicas de picolés, outras específicas de cups, outras específicas de potes, e podemos ter alguns sabores que sejam comuns a esses 3 tipos de categorias. Tudo bem? Ela possui uma abrangência nacional, ou seja, ela vende os seus produtos em todas as regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Ela atende pessoas físicas e jurídicas, além dessas pessoas físicas ou jurídicas serem classificadas como franquias, que podem ser lojas físicas ou carretinos. A ideia é propor uma modelagem dimensional de um Data Mart de vendas, que atenda as vendas de caráter semanal. E essas vendas são representadas pela quantidade vendida e pelo valor total vendido. E essas métricas devem ser possíveis ser analisadas por clientes, regiões, estados e cidades, pelos tipos de produtos e pelos nomes dos produtos existentes. Tudo bem? Vamos lá? Qual é a proposta de uma modelagem? Tá? Como que a gente faz? A gente primeiro tem que mapear qual é a granularidade dos dados ou o nível de detalhes. Eu já deixei aí marcado como semanal. Então, a ideia é que para cada novo ano, esperamos no mínimo 53 semanas de informações armazenadas no nosso repositório histórico. É esperado, de acordo com a estratégia aí de modelagem dimensional, você sempre iniciar o desenho da sua tabela de fatos. A partir do momento que você desenha a sua tabela de fatos, você identifica quais são as possíveis análises, suas dimensões de análise. Como, por exemplo, a gente já sabe ali, de acordo com a necessidade do cliente, que eles precisam analisar os seus produtos, as suas quantidades e valores totais vendidos por clientes, produtos, e baseado no tempo, né? Que no caso ali foi pedido uma granularidade semanal. Tá? A partir do momento que vocês desenvolveram a sua tabela de fatos, vocês partem para a definição das suas tabelas de dimensões. Lembrando sempre de definir a chave primária dessas dimensões e identificar os mesmos atributos que forem identificados como chave primária nas suas dimensões, como chave estrangeira na tabela de fatos.
A partir daí, você define a sua cardinalidade e depois você identifica qual é o modelo que foi proposto. Se é o modelo estrela, onde você tem apenas uma tabela fato ao centro, circundada aí por tabelas de dimensões, sendo elas uma obrigatoriamente de tempo, ou você chegou numa solução de um modelo Snowflake, ou floco de neve, onde você acabou normalizando uma tabela de dimensões em outras tabelas de dimensões menores. Ou se vocês fizeram uma modelagem chamada de Constellation, que no caso é uma modelagem de várias tabelas fatos que, de alguma maneira, utilizam uma dimensão comum de análise. Tudo bem? Nesse caso aqui, né, como foi proposto aí no slide anterior, a gente inicia nossa modelagem pela nossa fato. Como foi previsto que o nosso data mart é uma fato de vendas, então eu dei o nome de fato underline vendas. Depois nós precisamos identificar quais são as métricas que os gestores propuseram. Quantidade, no caso, e valor total vendido. Tudo bem? Então a gente já sabe quais são as nossas métricas de negócio, as métricas que vão ser analisadas, vão ser armazenadas nessa tabela de fatos. A partir daí, a gente tem que identificar, obrigatoriamente, baseado na arquitetura de um data mart ou de um data warehouse, uma dimensão de tempo. Essa dimensão de tempo ela vai armazenar toda a hierarquia de tempo ao qual o seu fato foi armazenado na tabela de fatos. Então, eu preciso de ter uma chave primária, né, que é o ID underline tempo, que é o identificador único da minha dimensão de tempo. Depois, qual é o atributo que identifica de maneira mais baixa o nível mais detalhado de informação solicitada no meu case? No caso, foi semana, correto? Então, eu coloco um atributo semana, que ali, no caso, vai ter um número variando de 1 a 53 por ano, certo? Depois, eu coloco o atributo mês, que vai me representar para cada uma dessas 53 semanas qual é o mês referente a essas semanas. Depois eu coloco o trimestre, que no caso vai falar se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre entre cada uma dessas semanas. Depois eu coloco qual é o semestre, 1 ou 2, no caso se vai ser o primeiro ou segundo semestre do ano. E, por fim, o ano, certo? Então, para cada ano, eu vou ter 2 semestres. Para cada semestre, eu vou ter 2 trimestres, totalizando 4 trimestres. Para cada trimestre, 3 meses, totalizando em 4 trimestres, 12 meses. Em 53 semanas, distribuída em todos esses meses. Tudo bem? Para cada novo atributo que for inserido, eu vou ter uma chave ID tempo novo. Tudo bem? Então, já que eu identifiquei o meu ID tempo, que é a minha chave primária, eu carrego ele como chave estrangeira lá na minha tabela de fatos, colocando como ID underline tempo. Mesmo nome de atributo, para facilitar aí os relacionamentos entre as tabelas. Marco o relacionamento entre as duas tabelas e defino as cardinalidades, sendo que para cada período eu vou ter várias ocorrências naquela tabela de fatos. Tudo bem? Então, 1 para 1 e 1 para n o relacionamento, cardinalidade. Passo então em seguida para a minha dimensão de produto, onde eu vou guardar todas as minhas características e hierarquias dos meus produtos ao qual foram comercializados na minha tabela de fato. Da mesma maneira, eu identifico um atributo identificador, no caso, o ID produto, ID underline produto, certo? Daí eu coloco o nome do meu produto, né, que seria a descrição daquele meu produto ao qual foi comercializado. Coloco qual é o tipo do meu produto, se ele é o cup, se ele é o pote de 500, ou se ele é o pote de 7 litros. Tudo bem? Ele vai classificar entre esses 3 tipos de produtos que são comercializados pela empresa. Eu preciso colocar o sabor, porque para cada tipo de produto eu posso ter uma daquela lista considerável lá de sabores diferentes. Alguns podem ser específicos para potes de 7 litros, por exemplo, e outros podem ser específicos para picolé. Então, eu preciso de ter um código único para cada desses tipos de produtos, certo? E aí eu poderia colocar, por exemplo, a quantidade de calorias que cada produto tenha. Tudo bem? Isso daí não me delimita. Eu poderia ter mais atributos que identificam tanto o meu tempo, quanto o meu produto e os meus clientes, por exemplo. Tá? Isso aí são só uma abordagem, uma proposta de atributos que poderiam ser colocados nessas tabelas. Uma vez eu modelando, por fim, aí a minha tabela de dimensões, né, de produto, eu carrego o meu ID underline produto, que é a chave primária na minha dimensão de produto, como chave estrangeira na minha fato vendas.
marco o relacionamento, identifico a cardinalidade. Para cada um produto que ocorra na minha tabela de dimensão produto, pode ter uma coisa de várias vendas nos tempos que foram propostos para eu saber a quantidade de produtos e o valor total vendido de cada produto para cada tempo, para cada período. Tudo bem? Por fim, eu coloco uma outra dimensão chamada dimensão cliente, que guarda as características dos meus clientes que, de alguma forma, adquiriram produtos em um determinado período do tempo histórico, passado, certo? Identifico um atributo identificador, uma chave primária para o meu cliente, no caso ID underline cliente. Guardo o nome do meu cliente, o tipo dele, se ele é pessoa física, pessoa jurídica, ou se ele é um franqueador, né? Guardo qual é a cidade ao qual aquele meu cliente está localizado, ou as filiais desses meus clientes. Qual é o estado que aquele cliente está localizado dentro daquela cidade. E a região. Então, aqui eu guardo a hierarquia de localização do meu cliente, o tipo dele, que pode ser um daqueles 3 tipos que foram propostos, pessoa física, jurídica e franquia, certo? A franquia ela pode ser tanto quanto carretino, quanto loja física, certo? Tudo bem? Então, aqui eu defino a minha dimensão com as características do meu cliente. Uma vez identificando a chave primária, que é o ID underline cliente, eu levo o meu ID underline cliente para a minha fato de vendas, certo? Carregando ele como chave estrangeira. Marco o relacionamento entre as duas tabelas e defino a cardinalidade, ou seja, para cada cliente ao qual eu tenho armazenado na minha tabela de dimensões, eu tenho uma possibilidade múltipla de ocorrências de vendas para aquele cliente de vários produtos em vários períodos históricos. Tudo bem? Então, aqui seria a minha proposta, que no caso é um modelo estrela, ou Star Schema, que no caso tem uma tabela de fatos ao centro, que é circundada por no mínimo 3 tabelas de dimensões, sendo ela uma delas dimensão de tempo, que representa de forma histórica a modelagem dimensional da minha base de dados, que no caso seria um Data Mart e um Data Warehouse. No caso aqui, um Data Mart relacionado a vendas. Tudo bem? Conseguiram entender? Tá? Vocês podem agora utilizar outros tipos de case que forem propostos aí ao longo da semana e tentar chegar na sua própria modelagem, utilizando os conceitos apresentados de forma teórica e esse esboço prático aqui de uma modelagem, utilizando o conceito aí aprendido em aula. Bom, a partir deste slide, eu vou falar sobre o que é o ETL, tá? Que significa Extraction, Transformation e Loading. Bom, o que vem a ser o ETL? Nada mais é do que uma técnica que serve para selecionar, no caso, nos seus sistemas de origem, extraí-los, de alguma forma limpá-los ou transformá-los, e aí então carregar ou atualizar os dados no meu repositório histórico, que no caso é o Data Mart, ou o Data Warehouse, que nós fizemos a modelagem previamente. Tudo bem? Normalmente esses dados, quando forem trabalhados, serão atualizados e carregados num banco de dados analítico, como por exemplo um Data Mart ou um Data Warehouse que nós viemos aprendendo ao longo dos slides anteriores e nas outras videoaulas. Tá? Esse processo ETL ele deve ter acesso a quaisquer fontes de dados, seja ela um banco de dados, arquivos de qualquer formato e tamanhos. Os dados podem estar tanto local quanto na internet, acessível através de redes sociais, APIs, web services. Então, de alguma forma que os dados estejam disponíveis de forma pública ou não na internet, você deve ter a possibilidade de acessá-los utilizando soluções de ETL, seja elas desenvolvidas dentro da empresa ou adquiridas soluções de mercado. Tá? E a ideia desse processo é sempre concentrar esses dados de uma forma consistente em uma única base de dados para análise dos gestores. Então vamos lá, vamos destrinchar o que significa o ETL. No caso, o E, ele significa extraction ou extração dentro de um processo de ETL. Tá? Ele deve selecionar e deve ser possível acessar bancos de dados, sistemas transacionais, desenvolvidos em quaisquer tipo de linguagem, seja Java, .NET, PHP, certo? Um sistema ERP,
um sistema legado que foi desenvolvido, por exemplo, em Access ou em um outro sistema com uma linguagem um pouco mais antiga, que você precisa de alguma forma acessar alguns dados que sejam importantes para análise de dados, certo? E esses dados, ou bancos de dados e planilhas, em alguns casos, devem ser possíveis de acessar através de alguns drivers, como, por exemplo, o JDBC, que é o Java Database Connectivity, o ODBC, que significa Open Database Connectivity, temos o OLEDB, que é o Object Linking and Embedding Database, o ADO, ActiveX Data Object, ou um driver nativo de alguma fabricante específica aí de banco de dados, como, por exemplo, Teradata, Adabas e outros bancos de dados proprietários que têm o seu driver específico, tá? Que as suas aplicações de ETL devem utilizá-los para fazer a conectividade com o banco de dados. Passando agora para a letra T, o que ela significa? Ela significa transform, ou transformation, o processo de transformar em um processo de ETL. Esse processo de transformar é uma etapa intermediária. Nessa etapa é onde ocorrem as possíveis limpezas, enriquecimento de informações, manipulação para aplicação de regras de negócio, antes da próxima etapa, que é, no caso, o armazenamento num repositório histórico. Tá? O processo de limpeza é um processo que deve descartar dados que forem considerados de alguma forma inconsistentes, irrelevantes, dados que estejam ultrapassados, estejam errados, sejam desconhecidos ou estejam incompletos. Antes de ocorrer a carga do seu destino, o data mart ou data warehouse, esse processo de limpeza deve considerar algumas informações, alguns problemas para poder trabalhar em cima de cada um deles de uma forma específica, tá? Como, por exemplo, diferença de precisão. Algumas dessas fontes de dados, elas podem ter, por exemplo, casas decimais diferentes para representar a mesma quantidade de informação. E aí cabe ao analista projetista determinar qual é a precisão que vai ser considerada no seu repositório histórico, no caso Data Mart ou Data Warehouse, certo? E aí todas as outras bases de dados e arquivos que ocorrerem uma precisão diferente do padrão definido, se faz um tratamento para que, se houver uma precisão maior, ou seja, mais casas decimais, faça o devido arredondamento para a quantidade de casas decimais que foram definidas, e caso se haja um detalhe maior do que o sistema permite, preenchê-los com zero. Tudo bem? Mas a ideia é que, como foi dito anteriormente, esses repositórios devem permitir dados de forma única, uma única verdade, não importa de onde você esteja acessando. Tem que ter uma mesma sequência, uma mesma determinação, o mesmo padrão de apresentar os seus dados, para não dar dúvidas ao usuário final. Certo? Diferenças de códigos ou expressões. Né? Para considerar o acesso a esses possíveis bancos de dados, alguns podem ter códigos do mesmo tipo, ou campos que têm o mesmo código, mas representam informações diferentes. Por exemplo, imaginando aí, hipoteticamente um banco de dados que tenha um atributo, cidade, que tenha, né, o código dele, ou abreviação armazenada como SP, nos remete a várias possibilidades, que pode ser do tipo São Paulo, pode ser São Pedro, certo? Então, vejam que a mesma abreviação SP, ela pode me levar a crer que sejam cidades diferentes. E isso precisa ser tratado. Você não pode levar SP sendo considerado São Paulo e São Pedro da mesma forma. Isso pode gerar dúvidas nos seus relatórios que forem disponibilizados para os seus usuários finais. Então, precisa de ser corrigido. Tá? E aí definir. SP, o que é São Paulo? Então, se vier um SP sendo São Pedro, né, precisa de trocar esse atributo que era SP representando São Pedro, ser SPE, por exemplo. Tudo bem? Ou uma outra abreviação. SP1, SP2, sei lá, alguma coisa assim. Mas precisa de ser diferenciado um do outro. Bom, em relação à diferença de granularidade. Considerando aí que algumas das suas fontes de dados tenham níveis de detalhes diferentes, como, por exemplo, uma quantidade de vendas de um determinado produto, em uma base de dados ou arquivo, o nível de detalhe que foi encontrado foi um nível de detalhe mensal, em outra base de dados, um nível de detalhe trimestral,
a necessidade de definir qual é o padrão que vai ser adotado no seu repositório de destino, seu repositório histórico, no caso o Datamart ou Data Warehouse, e aí fazer a devida conversão. Se no caso o padrão definido foi manter dados agregados em trimestre, então você precisaria de somar os trimestres de um ano, mês a mês, somando a cada trimestre, armazenando o dado após fazer os devidos cálculos e agregações. Depois nós temos também a diferença de abstração. Isso é muito comum também, onde imaginemos que a mesma informação estejam armazenadas de formas diferentes, em bases de dados diferentes, certo? Considerando um atributo CEP, que pode, em uma determinada base de dados, ser armazenadas como texto, onde tem um hífen como separador dos 5 primeiros números para os 3 últimos números. Em outro banco de dados, ou arquivo, pode ter os dados armazenados apenas como números. Então, nesse caso, precisa ser adotado um padrão, no caso com hífen ou sem hífen. Caso for sem hífen, então precisa-se de fazer uma remoção do hífen de um banco de dados que esteja vindo como texto e fazer a conversão para número. E no outro banco de dados, se já não vier com o hífen, então só faça a conversão de texto para número, se caso não for tipo numérico. E aí você converte e transforma o seu dado para manter todos os tipos de leituras que você faz dentro de um mesmo padrão. Dentro da etapa de transformação, também é importante vocês definirem padronizações dentro de os conceitos e os formatos de dados que você vai carregar nesses repositórios históricos. Isso pode ser concebido de várias formas. O que não pode fazer é ter diferentes formas de representação de uma mesma informação nesses repositórios históricos. Então, a padronização é a principal etapa de um processo de ETL. Como, por exemplo, um sistema que armazena uma tabela que tem informação booleana como sim ou não. Em outro sistema de banco de dados, você pode ter a mesma informação, porém sendo armazenadas como 0, que referencia o sim, e 1, que referencia o não, por exemplo. Poderia ser até o inverso, mas considerando essa opção aqui, 0 para sim e 1 para não. Em um terceiro sistema, as informações estão sendo armazenadas como o sim ou não em inglês, como yes, mencionando sim, e o no, representando como não. E em um quarto sistema, tem apenas a abreviação do sim e do não, como S, que significa sim, e o N, que significa não. Veja que eu tenho diversas formas de representar o mesmo dado em sistemas diferentes, que eu preciso de definir um padrão, certo? Então, o padrão vai ser sim ou não mesmo? Caso for sim ou não, tudo que for 0 eu converto para sim, tudo que for yes eu converto para sim, e tudo que for S eu converto para sim. Aí eu garanto que o meu repositório histórico só vai ter a informação escrita como sim. De outra forma, se vier o não, eu mantenho do jeito que veio. Se vier eu converto para não. Se vier no, eu converto para não. E se vier n, eu converto para não. Da mesma forma, eu consigo manter um padrão sendo sim ou não no meu repositório histórico. Tudo bem? Esse é só um exemplo simplista de um tipo de atributo que vocês precisam fazer a devida conversão. Mas isso pode ser nome de produto, nome de cliente, tipo de clientes, nome de cidades, e aí você precisa fazer as devidas conversões necessárias. E por fim, chegamos ao L, que significa a carga dos dados. E esta é realmente a última etapa que vamos ter em um processo de ETL. Para carregar esses dados, nós precisamos ter algum cuidado. A carga ela deve ser sempre constante, e ela deve sempre prever as possíveis alterações dos sistemas de origem, como, por exemplo, novas inserções de dados, passando sempre pelo controle e limpeza e transformação dos dados. É recomendado que você utilize também uma chamada de staging area, que nada mais é do que um conjunto de tabelas que são reservadas e ela é classificada como uma etapa intermediária entre os seus sistemas de origem e o seu repositório histórico. No caso, o Datamart e o Data Warehouse. E é onde você faz uma prévia carga para evitar trafegar os dados pela rede da empresa. Então, imagina que você tem um sistema que está sendo utilizado a todo instante e você precisa de carregar o dado de uma granularidade mensal no seu Datamart.
Então, ao invés de você fazer uma única leitura no primeiro dia do mês seguinte aos dados que foram ocorridos no mês anterior, e fazer uma leitura de 29, 30 ou 31 dias, você pode fazer uma leitura prévia ao final de cada dia, ou seja, no começo do dia seguinte. Eu faço uma leitura de apenas um dia e evito de fazer uma sobrecarga no meu sistema origem uma única vez por mês. E eu vou empilhando os meus dados numa staging area dia a dia, até a hora que chega o último dia daquele determinado mês, concluindo o mês em questão, você vai lá e faz uma única leitura já no seu servidor de Data Warehouse, de Data Mart, ou seja, você não precisa de onerar mais o seu sistema origem e carrega os seus dados a partir da staging area. Você só faz a agregação dos 30, 31 dias em um único mês. E aí armazena os dados no seu repositório histórico. De tudo isso que nós falamos na aula de hoje, na videoaula de hoje, né, aí tem um esboço visual de como que seria. Né? Então, nós dividimos o processo de ETL, de extração, transformação e carga, em 3 grandes blocos, onde você tem que definir quais são as suas fontes de informação, os bancos de dados, os sistemas. Se tem um sistema local, como por exemplo um Access, um sistema desktop, né, local, ou alguns conjuntos de planilhas ou outros arquivos estruturados ou até não estruturados de dados. Você passa para uma outra etapa, que é o processo de ETL, onde esse sistema que você adquire do mercado ou você desenvolve internamente para ter acesso a essas várias fontes de dados disponíveis, limpar, transformar, carregar, e se for o caso, atualizar os valores que estejam já armazenados na sua terceira etapa, que é o seu repositório histórico. Nessa etapa onde ocorre o ETL, você já pode já desenvolver a sua staging area. Tudo bem? Bom, aqui estão as referências usuais que nós utilizamos aqui nas nossas videoaulas da Universidade Metodista. E caso vocês tenham algum tipo de dúvida relacionado a esta videoaula, estarei à disposição para ajudá-los ao decorrer da semana desta aula. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Nos vemos na próxima videoaula.